começar aqui por ele. Jeremias Pereira da Silva, Gerô, nasceu dia 6 de janeiro de 1961, lá em um lugar chamado Anajá, no interior de Monção. Ele ainda me contava que, ainda pequeno, ele disse: Negão, ele chamava todo mundo de Negão. Negão, para quem levou coice de jumento, quase foi raptado pelos padres e virou artista, eu sou um herói. Então, ele pequeno ainda, ele veio trazido pela família dele aqui para São Luís, se instalaram no túnel do Sacavém, não é? Ele era o filho do Pedro Correia e Dona Maria José. Pedro Correia era um exímio poeta popular também. A Dona Maria José era uma dona de casa e ele teve, acho que 2 ou 3 irmãs, tem uns dois ou três irmãos, mas tem um irmão que é muito conhecido, que era muito conhecido do rádio, Manezinho do rádio, que era irmão de Gerô, não é? E aí Gerô passou todas essas intempéries, começou a se relacionar com a arte de uma forma espontânea, ainda menino, né, nessa área das festinhas de São João, esses casamentos de quadrilha, e Gerô era um cara que trilhava por esse trecho, até descobrir e se identificar com a música e com a literatura popular. Se identificou com essas duas áreas. Quando nós nos conhecemos anos depois, acho que em 1990, 89, mais ou menos, nós nos conhecemos, Gerô, moleque novo, eu também, e aí a gente casou essa história do cordel, que ele já fazia, eu já fazia o cordel, só que eu usava com a linguagem do teatro popular, do teatro de rua. Aí ele fez o quê? Pegou esse cordel dele, musicou, para poder entrar com o meu cordel, que era teatralizado. E assim nós estabelecemos uma dupla. Não é? Aliás, Nito, eu conheci Gerô em 1985, lembrei agora. Teve um festival aqui chamado Viva, Festival Viva. Aí Gerô escreveu 2 músicas. Uma música no nome dele e outra música no nome do Manezinho do rádio, né? Que era o Moisés Pereira. E aí que foi a vencedora lá, que ganhou um prêmio, que foi o Canto de Passarinho, que foi defendido pela Fátima Passarinho, não é? Então, nós nos conhecemos desde esse período aí. Aí a gente vê, quando nós estabelecemos em 1990, 89, 90, a gente começou a estabelecer uma dupla, a gente começou a entender que este cordel nosso, ele tinha um cunho político, ele tinha um cunho social, ele tinha um cunho educativo, não é? E aí nós juntamos essas duas coisas. Aí eu da beira da maré do bairro da Camboa, que dobro o canto e viro artista, consigo chegar numa universidade, não é? E Gerô, um poeta popular do povo, que ia para a universidade para a gente se juntar e fazer música na área de vivência, fazer cordel na área de vivência, e a gente sempre levando o cordel. Então, todas essas coisas que a gente vê hoje do cordel do Maranhão, eu vejo as pessoas encantadas com o cordel do Maranhão, mas muitas delas não sabem que a origem do cordel vem de Catulo da Paixão Cearense lá do século XIX, e que 3 pessoas tiveram um importante papel na difusão do cordel do Maranhão. Catulo da Paixão Cearense, que foi o cara que deu o pontapé inicial. Nonato Pudim, que é o camarada que entendeu que a poesia que a gente fazia também era poesia de cordel, não é? E o Gerô, porque o Gerô, ele foi o camarada que puxou essa discussão do cordel para o lado social. E aí, quando todo mundo, inclusive eu, me encantava pelos temas corriqueiros do cordel, esses temas tradicionais, ele me levou a discutir o cordel de uma outra forma e fazer cordel sobre educação, saúde, moradia, discutindo racismo lá no começo dos anos 90, tá entendendo? Então, todas essas benesses, essas coisas, esses momentos do cordel do Maranhão hoje, eles são frutos do legado que Gerô deixou aqui para nós. Então, se o cordel brasileiro produzido no Maranhão, hoje, ele está com essa efervescência, ele tem muito da condição de Gerô. Mas eu quero voltar aqui bem para Gerô. Gerô era um camarada que ele dizia assim para mim, ele dizia assim: Negão, eu mesmo me pirateio. Eu faço meus cordéis no quintal de casa, saio, e eu aprendi a ser camelô do cordel com o Gerô. Entendeu? Isso é que é o mais importante, que é uma coisa bem interessante. Então a gente começou a levar
o cordel para a periferia, para que as pessoas de lá tivessem acesso também a uma coisa que era da raiz deles, da cultura deles, mas que eles não absorviam como sua própria cultura. Então, quando a gente levava o cordel para as escolas, andava de ônibus carregando violão, pandeiro, levando bolsa com figurino, chapéu de couro, não sei o que, levando o cordel para as escolas, para a fotografia do cordel, entendeu? Hoje, quando eu digo para o Estado, por exemplo, que não se pode mais pensar a cultura do Maranhão sem a inclusão da literatura de cordel, eu falo isso exatamente para que a gente não perca esta memória afetiva de quem é responsável por essas coisas do cordel hoje, que é o Gerô, por exemplo, não é? Então a gente paga esse preço por ser artista, por defender a cultura popular. Então eu digo, como mestre de cordel, como responsável por um coletivo de poetas de cordel, que enquanto a gente tiver forças, enquanto a gente tiver aqui, a memória de Gerô, essa memória afetiva dele vai estar sendo sempre lembrada, vai estar sendo sempre perpetuada, e com certeza Gerô fará parte para sempre da história do cordel brasileiro produzido no Maranhão. Certa ocasião vínhamos de Alto Alegre do Pindaré, eu e Gerô. Aí chegamos e Gerô era um camarada que em todo lugar, eu aprendi isso com ele, em todo lugar alguém nos conhecia. Eu conhecia Gerô, como ele andava mais nessa época, então alguém conhecia Gerô conhecia todo mundo conhecia Gerô, e aí a gente foi. Eu disse, não, vamos ali no fulano de tal, que era o prefeito na época de Santa Inês, e a gente foi lá almoçar com o prefeito e tal. Aí esse meu padrinho, bote eu e Moisés Nobre para fazer alguma arte amanhã e para pagar um cachê para nós. Ele disse, amanhã vai ter inauguração de uma escola infantil, no Jardim de Infância. Criar uma música para o Jardim de Infância. Aí a gente fez a letra A, tem uma perninha, a letra E parece um lacinho, a letra I em cima tem um pinguinho, e a letra O é bem redondinha, e a letra a letra a letra tem duas perninhas, essas são as vogais, as consoantes vêm atrás, A, E, I, A, U. Mas essa foi a forma que a gente encontrou de fazer um cordel, a gente passou o evento todinho cantando só essa música, porque foi era a única coisa infantil que a gente tinha para apresentar nesse evento. 22 de março de 2007 é o dia mais, um dos dias mais cruciais que eu já tive na minha vida, porque quando estava acontecendo todo esse momento torturante com o Gerô, que a cidade estava tomando conhecimento, eu estava numa reunião. Quando eu volto para a Secretaria de Cultura às 7h30 da noite, é que eu fui comunicado que o Gerô tinha sido assassinado. Ele tem toda uma trajetória, não é? O Gerô, ele começou a ter uma crise, ele já não estava bem, e é importante que a gente saiba disso. O Gerô já não estava bem, não estava muito legal, e aí devido a uma série de problemas, e aí nesse momento ele deu uma surtada, e quando ele saiu da Assembleia, que era aqui na Rua do Egito, aí criaram uma ação fictícia que tinha tido um assalto, não é? Com o assaltante com as mesmas características de Gerô. Isso é inadmissível, entendeu? E aí Gerô era um camarada que ali a gente sabia, teve claramente que foi uma pura ação de preconceito racial, mas uma coisa que me deixa chocado é porque teve todo um contexto antes, não é? Para que acontecesse essa abordagem. E aí, uma coisa que me deixa chocado logo de cara é que é o seguinte: Gerô era menor do que eu, de estatura. E os 3 camaradas envolvidos no assassinato de Gerô eram 3 camaradas que cada um dava 2 de Gerô de comprimento, entendeu? E 2 Gerô de largura, ou 3 Gerô de largura. Então isso aí já é uma coisa que nos choca, não é? Outra coisa que nos choca é que quando a gente vê que são agentes a serviço do Estado, que estão ali naquele momento, que tem que estar preparado para uma ação dessa, de controlar a pessoa na hora, eles não tiveram esse bom senso. E Gerô, ele era um camarada que é o seguinte: você batia nele com a mão, ele lhe batia na palavra. Essa era a arma dele, entendeu? Que era uma arma contundente e perfurante,
Então os camaradas começaram a agredi-lo, achando que não ia chegar a fatalidade, e ele continuou revidando com os caras, porque pensou que os caras iam, não é, pelo menos acreditar nele. Teve toda uma saga, né, de xadrez do terminal, plantão da Refesa, a recusa do delegado aqui de receber o preso no 1º distrito, ou de dar voz de prisão em flagrante aos policiais, entendeu? Todas essas coisas foram coisas que nos deixaram chocados. Então, quando eu soube disso, imediatamente eu fui para o Socorrão 1. Chegamos lá, eu fui até com o Garrone, que é jornalista, e chegamos lá, o corpo do Gerou já tinha saído. Aí eu já encontrei Silvio Bembem, já fui com Silvio Bembem para o IML. Acompanhei uma parte daquele périplo, daquela saga dele, e saí exatamente na hora que os camaradas iam fazer a autópsia na cabeça de Gerou. Aquilo foi mais chocante para mim, então eu resolvi sair do ambiente naquele momento. Mas é algo que me deixa transtornado, porque a gente vê que, por exemplo, isso eu falo sem nenhuma restrição. Tá? E aí, quanto mais a gente fica chocado com isso, mais a gente tem a certeza de que nós estamos no caminho certo, de trabalhar essa coisa do legado, da memória de Gerou, para que essas pessoas, inclusive essas pessoas que participaram desse momento, quando percebam que a memória do Gerou está sendo cultuada, eles sintam vergonha de si mesmos, porque a coisa mais triste que tem é um irmão de cor matar outro irmão de cor. Isso me chocou muito. Vou pegar meu facão nesse repente para cantar o martelo agalopado. Meu facão ficará mais amolado do que a língua da velha no batente. Vou cruzar o oceano, continente e lutar como herói em outra terra. Enfrentar os canhões, tanques de guerra e após derrotar a opressão, vou guardar na bainha meu facão e voltar pro meu velho Maranhão. Meu facão vai honrar sua fama e nome, bem no centro dos Estados Unidos, vai cortar meia dúzia de bandidos que só faz nossa gente passar fome, vai vingar a criança que não come e a mãe morta nos braços da parteira, ensinar tio Sam, mulher rendeira, em respeito à nação mais que tupi, fecho as portas do FMI, trago de volta a bandeira brasileira. E depois que eu trouxer essa bandeira, finco ela no lugar mais alto. Não será o Palácio do Planalto, onde não honra a bandeira brasileira. Finco ela na Serra do Teixeira, em respeito a Limeira, nosso irmão. Chamo o povo para uma conclamação. Denuncio os que vendem a pátria amada, transformo meu facão numa linda espada e proclamo a independência da nação. Meu facão vai para a mão do operário e do campônio que trabalha sem parar, e a família não pode sustentar com um minguado e mísero salário. Malassombro de latifundiário, ele manda sumir em um segundo. No Congresso não fica um vagabundo dos que vendem as riquezas nacionais e as esponjas das multinacionais. Vai sugar nosso sangue no outro mundo. Meu facão foi usado por Zumbi na luta contra a escravidão, para fazer de verdade uma nação livre e solta, assim como o colibri. Foi na África do Sul para impedir que os negros vivessem na favela, jogou o apartheid pela janela, fez do aço a libertação, libertando os negros da prisão e subindo ao pódio com Mandela. Eu sou Gerou, exijo respeito e justiça. E a família não pode sustentar com um minguado e mísero salário. Malassombro de latifundiário, ele manda assumir em um segundo. No Congresso não fica um vagabundo dos que vendem as riquezas nacionais e as esponjas das multinacionais. Vai sugar nosso sangue no outro mundo. As esponjas das multinacionais